Olá galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você conhecerá tudo sobre dinossauros. Hoje vamos falar sobre os 10 enormes dinossauros herbívoros. Em 10º lugar temos o Brachiosauro. O Brachiosauro tinha um pescoço desproporcionalmente longo, crânio pequeno e era 2x maior que uma girafa. O Brachiosauro tinha uma enorme facilidade em se alimentar, pois ele tinha um pescoço enorme muito maior que o da girafa, o que facilitava a alimentação dele, pois ele comia folhas das mais altas árvores. Brachiosauro é considerado um dos maiores dinossauros que já existiu, por isso é facilmente encontrado nas telas de cinema nos mais famosos filmes sobre dinossauros. Graças ao seu tamanho, o Brachiosauro dificilmente era atacado por predadores. Quando atacado, se defendia bem com seu rabo pontudo. Brachiosauro comia por horas para se sentir satisfeito, pois ele tinha um peso médio de 35.000 quilos. Brachiosauro quer dizer lagarto-braço, e vem do grupo dos saurópodes com um tamanho de 28 metros. Brachiosauros se alimentavam de plantas e viviam em florestas e planícies da América do Norte. Em 9º lugar temos o famoso Triceratops, que era conhecido por seus chifres impressionantes e sua aparência intimidadora. Ele era um herbívoro robusto que podia pesar mais de 7 toneladas. O Triceratops provavelmente não podia correr muito rápido, mas se defendia muito bem com seus 3 chifres, e com uma crista óssea no pescoço que o protegia de mordidas e ataques de outros dinossauros. O Triceratops é um dinossauro atarracado com uma cabeça enorme e 3 chifres, chifres sobre os olhos com mais de 1 metro. O principal inimigo do Triceratops era provavelmente o T-Rex. O Tiranossauro Rex era um dos poucos dinossauros que conseguia enfrentar o Triceratops, sempre causando danos em um dos chifres do seu oponente. Descrição do Triceratops: dinossauro com 3 chifres, grupo Ceratopsia, e seu tamanho era de 9 metros. O Triceratops pesava em média de 7 a 9 mil kg, alimentava-se de plantas e seu habitat era florestas localizadas na América do Norte. Em 8º lugar vem o Diplodocus. O Diplodocus tinha um pescoço flexível e dentes compridos. Esse grande herbívoro se alimentava tanto das folhas altas das árvores como também pastava no solo. O Diplodocus sempre pode pastar calmamente e sem preocupação nas planilhas e florestas, andava sempre em bando, que dificultava a chegada de predadores. O Diplodocus era um enorme saurópode com pernas fortes, cauda comprida parecendo chicote. Diplodocus sacudia sua enorme cauda para espantar seus predadores, espantava com a cauda e com o forte estrondo que a cauda provocava a cada mexida que o Diplodocus fazia. O Diplodocus também usava o ruído que fazia com a cauda para se comunicar com seus companheiros. O Diplodocus deve seu nome aos ossos em formato de venda, parte do interior da coluna vertebral. Diplodocus significado: dupla viga, grupo, saurópodes, tamanho 30 metros, peso, aproximadamente 15.000 kg. Alimentação: plantas, habitat, planícies, localização América do Norte. Em 7º lugar está o Camarasauro. Muitos fósseis desse herbívoro já foram encontrados. Como muitos desses fósseis foram encontrados juntos uns dos outros, os paleontólogos acreditam que o lagarto Camarasauro andava em grupo. O Camarasauro era um saurópode de pescoço grande, pernas compridas, cabeça pequena com focinho tuso e cauda longa e forte. O Camarasauro recebeu o nome de lagarto câmara por causa de suas câmaras de ar em torno de seu corpo. O Camarasauro tinha um bom olfato, devido às narinas grandes. Acredita-se que as fêmeas dos Camarasauro não cuidavam dos filhotes, elas deixavam seus ovos em uma linha, não tinham ninhos. Camarasauro significado: lagarto câmara, seu grupo, saurópodes, tamanho 18 metros, peso aproximadamente 18.000 kg. A alimentação do Camarasauro era basicamente de plantas, e seu habitat era planícies e florestas, localização América do Norte e Europa. Em 6º lugar está o Iguanodonte. O iguanodonte caminhava principalmente sob as patas traseiras, mas também se apoiava nas 4 patas. A cabeça do iguanodonte era alongada como a de um cavalo, havia espinhos pontudos em seu polegar que provavelmente o iguanodonte usava para se defender. O iguanodonte tinha o corpo alongado com pernas fortes, pernas traseiras mais longas que as dianteiras, mãos de 5 dedos com uma espécie de esporão afiado no polegar e 5º dedo móvel para agarrar e atacar, e cabeça longa com bico grande. Achados esqueléticos e pegadas fósseis indicam que os iguanodontes viviam juntos em grandes bandos. O iguanodonte foi o segundo dinossauro a ter seus fósseis descobertos. Eles foram encontrados por volta de 1820 na Grã-Bretanha. No início, os cientistas achavam que esse esporão nos polegares ficavam no nariz dos dinossauros, como um chifre.
Iguanodonte tem como significado em seu nome dente de iguana. Ele pertence ao grupo dos ornitópodes. O iguanodonte tem um tamanho aproximado de 8 a 10 metros, seu peso era de aproximadamente 3 a 4 mil quilos. O iguanodonte se alimentava de plantas e seu habitat era em florestas localizadas na Europa, América do Norte, África e Ásia. Em quinto lugar está Apatossauro. Apatossauro, um dinossauro herbívoro muito pesado, seu peso era superior ao de 4 elefantes. Provavelmente esse dinossauro não conseguia ficar em pé nas patas traseiras para alcançar nas folhas e galhos em árvores muito altas. Em vez disso, acreditavam que o apatossauro derruba-se as árvores e depois as mordesse. O apatossauro era um saurópode atarracado com pernas fortes, corpo maciço e um pescoço muito longo, cabeça pequena, dentes em formato de alfinetes e uma cauda longa. O apatossauro, ao mover rapidamente a sua cauda, conseguia fazer um forte ruído que soava como um chicote, e assim ele se comunicava com companheiros mais distantes. O apatossauro até hoje, comparado com o brontossauro, os paleontólogos ainda têm essa dúvida e os comparam. Eles devem pertencer à mesma espécie. O apatossauro tem como significado em seu nome lagarto falso. Do grupo dos saurópodes, seu tamanho chegava a 23 metros. O apatossauro tem como alimentação plantas e seu peso era de 20 mil kg. O apatossauro tem como seu habitat áreas pantanosas e florestas localizadas na América do Norte. Em quarto lugar está o maiasauro. O maiasauro pertence ao grupo de dinossauros de bico de pato, Hadrosauridae. Estes grandes herbívoros usavam seus bicos para puxar folhas. Os maiasauros viviam em grupos e depositavam seus ovos em ninhos em formato de tigela. Maiasauro, dinossauro de pernas longas com corpo alongado e cauda forte, pescoço esbelto e cabeça longa com boca em formato de bico, centenas de dentes não afiados na boca para esmagar a comida. Os maiasauros eram semelhantes a alguns pássaros. As fêmeas provavelmente se agrupavam e chocavam os ovos próximas umas das outras. As fêmeas de maiasauro construíam ninhos de barro e tomavam conta dos seus ovos. Após eclosão, elas alimentavam os filhotes e cuidavam deles. O maiasauro significa lagarto boa-mãe, pertence ao grupo Ornitópodes e tinha o tamanho de 7 a 9 metros e pesava em torno de 2 a 2 mil quilos. Se alimentava de plantas e vivia na planícies, localizada na América do Norte. Em terceiro lugar está o Platiosauro. Este grande dinossauro viveu onde hoje é a Alemanha. Ele corria com o corpo apoiado nas patas traseiras e mantinha o equilíbrio com a cauda longa. Dinossauro grande com cauda longa e pontuda e pescoço longo, pernas traseiras fortes e braços curtos com 5 dedos cada, alguns com garras, cabeça estreita com dentes pequenos e pontiagudos. O Platiosauro foi um dos primeiros grandes herbívoros que antecedeu os conhecidos branquiossauros e o diplodoco. O Platiosauro se alimentava de plantas e pegava as folhas e galhos das árvores com as mãos. Presumivelmente, apoiava-se nas patas traseiras para alcançar as copas das árvores altas. Platiosauro significa lagarto plano, pertencia ao grupo Prosauropodes e pesava em torno de 4 mil quilos, habitava nas planícies da Europa, mais especificamente na Alemanha. Chegamos ao segundo lugar em nossa lista dos 10 enormes dinossauros herbívoros. Em segundo lugar está Argentinossauro. O Argentinossauro era um dinossauro gigantesco, tinha pernas como pilares e um pescoço que media alguns metros de comprimento, com o qual ele conseguia alcançar copas de árvores altas. O Argentinossauro era um dinossauro herbívoro, e muitos gigantes provavelmente viviam em grupos de 10 a 15 animais. Grande saurópode, com tronco forte, pernas enormes e cauda longa e pontuda, pescoço longo e estreito e cabeça pequena, assim era o lagarto argentino. O argentinossauro engolia sua comida sem mastigar e engolia pedras, os chamados gastrólitos, que trituravam a polpa vegetal. Como até hoje apenas poucos ossos destes dinossauros foram encontrados, os pesquisadores conseguem apenas estimar seu peso. De qualquer forma, é certo que era enorme. Cada vértebra tinha mais de 1,5 metro de altura, do tamanho de uma criança de 10 anos. O argentinossauro significa lagarto argentino, média de 30 a 40 metros e pesava aproximadamente 80 mil quilos, se alimentava de plantas e vivia em florestas e planícies na Argentina que se encontravam na América do Sul. Chegamos ao primeiríssimo lugar. Anquilossauro ou lagarto fundido. Diversas placas ósseas cercavam o anquilossauro como armadura protetora. Embora o anquilossauro fosse herbívoro, outros dinossauros preferiam evitá-lo. Com sua cauda o anquilossauro poderia ferir seriamente até mesmo um adversário bem maior que ele.
O anquilossauro era um dinossauro robusto, de pernas curtas, com placas ósseas nas costas, cauda forte com uma espessa clava de osso no final, cabeça pequena com chifres laterais e uma camada óssea protetora. Com suas placas e chifres, o anquilossauro provavelmente atingiu uma largura de cerca de 2 metros, tornando-o mais largo do que todos os outros dinossauros conhecidos. Até as pálpebras do anquilossauro eram revestidas de pequenas placas protetoras de osso. O anquilossauro tem como significado em seu nome de lagarto fundido. Ele pertencia ao grupo do anquilossauro. O anquilossauro tinha um tamanho, 8 metros, e seu peso era de aproximadamente 3.500 mil quilos. O anquilossauro tinha como alimentação plantas e seu habitat era florestas localizadas na América do Norte. Chegamos ao fim do nosso top 10 enormes dinossauros herbívoros. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.